Olá, eu sou a Débora Pinheiro, sou assistente de projetos aqui na CEPIA e hoje a gente está aqui com a Jaqueline Pitangui, que é coordenadora executiva da CEPIA, para conversar um pouquinho sobre o que foi a Conferência de Beijing, e ela estava lá e tem muita história para contar para a gente. Jaqueline, a gente vê que agora faz 30 anos, né, da Conferência de Beijing. Você estava lá naquele momento histórico, então conta pra gente como é que foi participar, como é que foi aquele momento. Então, Débora, para mim foi um momento extraordinário porque Beijing ele se situa, né, num caminho, um caminho da década de 90, que é a grande década das conferências das Nações Unidas. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, no aterro do Rio de Janeiro, a Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento, em que as mulheres tiveram já um protagonismo com o planeta Fêmea. Depois nós tivemos, em 1993, uma conferência da maior importância realizada na cidade de Viena, na qual a Sérvia também esteve participando, e que foi uma conferência sobre os direitos humanos, em que se cunhou, né, aquela famosa frase: os direitos das mulheres são direitos humanos e a violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos. Em 94, a Conferência do Cairo, que trouxe para a agenda das Nações Unidas questões ligadas à saúde sexual, saúde reprodutiva, direitos sexuais, direitos reprodutivos, colocou gênero pela primeira vez no conceito de um documento oficial das Nações Unidas. Então, isso vai culminar em 1995 na China, com essa grande conferência que já reúne grupos de mulheres nacionais e coligações internacionais que já estavam trabalhando desde a Conferência do Rio. Então, quando eu chego a Beijing, em 1995, eu chego como parte de um grupo internacional de ativistas feministas chamado HERA, que já havia atuado fortemente na Conferência do Cairo, e que chega então a Beijing com o propósito de assegurar tudo o que tinha sido alcançado ao longo da década e também avançar. E a Conferência de Beijing foi então um momento de encontro com antigas parceiras, encontro com governos, muitos dos quais eram governos aliados, mapear também, né? Já se delineava desde Cairo, sobretudo, uma oposição muito forte aos direitos das mulheres, mas foi um momento assim de reencontro e de descoberta. A gente chama Beijing, antigamente no Brasil a gente chamava Pequim, né? Que é inclusive o nome da nossa campanha. Exatamente, Pequim mais 30, porque a gente continua, né, no Brasil a usar o nome Pequim. Né? A delegação do Brasil na época, eu acredito que tinha a presença da Ruth Cardoso. Ruth Cardoso era esposa do então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu faço aqui uma homenagem a Ruth Cardoso. Ruth Cardoso era uma antropóloga, ela inclusive foi minha professora na USP, mas durante 4 anos eu convivi com Ruth Cardoso, porque ela era conselheira do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, uma mulher feminista, de grande firmeza. E na delegação do Brasil havia também alguns diplomatas muito antenados, aquela diplomacia brasileira, que é uma diplomacia muito capaz, muito habilidosa, capaz de negociação. Porque o que é que acontece nesse cenário governamental? Negociação. Você já tem um pré-plano, né? E esse plano, então, ele tem vários capítulos: família, empoderamento, saúde. Isso é apresentado às delegações governamentais, que vão aceitando, borrando, incluindo. É um trabalho em que cada vírgula, cada ponto é uma luta política. E foi uma negociação difícil, porque Beijing avança em muitos pontos,
inclusive com relação ao abortamento. Beijing, nós conseguimos, na Conferência do Cairo, colocar o abortamento como uma questão de saúde, né? Retirando dessa esfera de criminalidade, e Beijing avança e salienta a necessidade de eliminar punições. Então, foi uma conferência talvez a mais avançada de direitos das mulheres. É uma história muito longa, né? E que começou antes, não foi Pequim, né? Teve toda uma caminhada antes de chegar em Pequim. E agora, a gente olhando para o presente, né? Como é que você vê, depois de 30 anos, todos esses avanços? Como é que está esse processo? Nada está escrito na pedra, porque todos os direitos são resultado de uma luta política. E luta política implica em mudança. É dinâmico, o solo, o chão é fluido. Você não caminha digamos, terra firme quando você trabalha com direitos humanos. E nós assistimos o que eu chamo de um ciclo virtuoso, que eu acho que no Brasil tem início com a Constituição de 1988, depois com reformas de Código Penal, com o novo Código Civil, de maneira que nós fomos trabalhando nesse círculo virtuoso de afirmação de direitos e de direitos humanos na sua mais ampla conceituação, né, de direitos humanos, incluindo dimensões de meio ambiente, dimensões de saúde sexual e reprodutiva, direitos reprodutivos, identidade de gênero, raça, etnia. Vai se ampliando o conceito de direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, você tem as forças atrás que vão tentando, novamente, restringir ou apagar. Então, eu sempre digo que é um caminhar que você caminha 2 passos e volta para trás e caminha 2 de novo e volta. E isso nós observamos, então, que Beijing, que representa esse marco, ele está lá. Ele está inscrito, o documento existe. Os governos brasileiros assinaram o plano de ação, assinaram a declaração de Beijing, a plataforma de ação, assinaram o plano de ação, a declaração da Conferência do Cairo de População, da Conferência de Viana de Direitos Humanos, e a nossa Constituição existe. Então, são marcos. E é fundamental ter marcos, senão tudo se dissolve. Porque o que nós estamos vendo hoje, Débora? Com o avanço, eu diria um avanço aceleradíssimo da extrema-direita mundialmente, há uma avalanche destrutiva em termos de reconfiguração dessa gramática de direitos humanos que nós fomos escrevendo ao longo. Se você quiser puxar o fio mais para trás, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Final da Segunda Guerra Mundial, até o grande século dos direitos humanos, que eu considero o século XX, apesar de ter sido um século de 2 guerras mundiais, mas é o grande século das conferências também das Nações Unidas. Depois a conferência em 2001, né, também da ONU, em que a CEPIA também esteve representada, que é a Conferência de Durban, na África do Sul, contra racismo, né, e formas correlatas de xenofobia, e aí meio que se encerra. Né? Agora o que a gente tem que fazer? Defender o que foi conquistado, porque está sendo derrubado. Está sendo derrubado, porque ao falar em direitos, nós estamos falando em política. E ao falar em política, nós estamos falando de poder. E ao falar em poder, nós estamos falando de disputa. Disputa de território, disputa de significados, né? E é nesse momento que nós estamos conversando aqui, é um momento de intensa disputa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja internacionalmente. E
como é que você enxerga hoje as feministas atuais, né, nesse processo de luta, porque é isso que você fala, né? É sempre uma disputa de poder. Então, avanço, retrocesso, né? Nada nunca é linear. Então, como é que você enxerga essas sementes, né? Porque na África a gente fala de Sankofa, né? Que é olhar para trás para poder caminhar para frente. Então, como é que você enxerga as feministas hoje, né? Essa luta? Eu acho que o feminismo está presente, né? E houve, Débora, uma revolução entre esse período que a gente está conversando sobre ele hoje, que é a revolução tecnológica, é o TI, né? E hoje você tem uma capacidade extraordinária de mobilização através das redes sociais para construção e para destruição. Então você tem a presença do movimento feminista como um todo e, sobretudo, do feminismo jovem, muito atuante nas redes sociais. Eu acho que isso tem sido fundamental, fundamental. Mas, ao mesmo tempo, você tem também a presença física massiva das feministas na sua grande diversidade marchando, né? E marchando, quando eu digo marchando, presente na esfera pública, na praça pública, né? Com vozes, né? Presente na mídia, presente nas universidades. São jovens que já nasceram, no caso do Brasil, pós-Constituição. Muitas nasceram pós-Constituição de 88, outras nasceram durante a luta pela Constituinte, mas já nasceram com um patamar de igualdade. E eu acho que é muito importante reconhecer as raízes, né, dessa luta, até para poder prosseguir, né? É muito importante conhecer o passado para entender o presente e estar no presente para poder projetar o futuro. Então, aí eu acho a importância dessa conversa intergeracional como a gente está tendo agora, né? Em que nós, né, que estivemos presentes nesses grandes momentos históricos, possamos aprender com vocês que estão presentes hoje nesse momento histórico, intercambiar, e vocês também conosco nessa troca, né, que eu acho que é muito rica. Mas eu acho que o movimento hoje está muito presente, tem agendas, às vezes, muito pontuais, né, mas traz a questão da diversidade de raça, de etnia, de orientação sexual muito forte para essa luta. O grande desafio, eu diria, é a construção de pontes, é a construção de frentes amplas dentro do movimento e com outros movimentos que também são parte desse campo progressista. A gente precisa ter presente que há um campo progressista dentro do qual tem que haver acordos entre nós. E não aquela briga entre nós. Eu sempre digo, os lobos estão lá fora, as matilhas, prontas para atacar, unidos. A extrema-direita é muito unida. Ela passa por cima da sua diversidade. Então é importante que esse campo progressista, que inclui, sobretudo, as pessoas mais jovens, destes vários movimentos, construa estratégias conjuntas, que é um momento muito perigoso que a gente está vivendo. 30 anos depois, as sementes que plantamos ainda estão florescendo. E seguimos juntas. Pequim mais 30 não é sobre o passado, é sobre o agora.